Olá, nono ano, boa tarde. Tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de produção textual dessa semana. Chegou o tão temido momento, mas tenho certeza que vocês vão tirar de letra, de produzir uma reportagem. Então, peço que vocês abram os livros na página 203, que nós iremos começar a detalhar quais são os passos que tem que tomar para fazer uma reportagem, qual é o título da nossa reportagem, que tema que ela vai abordar e assim sucessivamente. Então, antes de começar a escrever, diz o seguinte: a produção de uma boa reportagem começa na coleta de informações. É preciso investigar bem os dados para não correr o risco de entregar ao leitor um texto fraco, sem substância, que em nada enriquecerá os seus conhecimentos. Pensando nisso, leia a reportagem a seguir, selecionando as informações mais importantes. São elas que servirão de base para a produção do seu próprio texto. Na página seguinte, 204, nós temos a reportagem que tem como título O que querem os jovens? Uma pergunta bem interessante, né, gente? Difícil de responder. Da família à política, pesquisa com 10.000 jovens revela os ideais da geração que vai mandar no Brasil daqui a 20 anos. Foi escrito por Suzane Frutoso e tiveram como colaboração Renata Cabral e Adriana Prado. E a reportagem diz o seguinte: a juventude sempre foi vista como uma breve transição para a idade adulta. A ordem era trabalhar cedo, casar logo e constituir família. Os anos de 1960 romperam com esse padrão. Rebeldes, os jovens daquela década lutaram por várias causas, como liberdade política e sexual e igualdade entre os sexos, e criaram o ideal de juventude até hoje cultuado. 20 anos depois, o espírito de rebeldia mantinha-se vivo, mas as causas eram mais difusas. Hoje, a ditadura é uma lembrança e o conflito de gerações quase desapareceu. O jovem está preocupado em deslanchar na carreira, sem muito estresse. Valoriza o suporte familiar e sua atuação política é menos partidária e mais social, como a defesa do meio ambiente. O que passa pela cabeça dessa geração foi mapeado por um estudo da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco. A pesquisa inédita, com 10.000 brasileiros de 15 a 29 anos, resultou no livro Juventudes, Outros Olhares sobre a Diversidade, da coleção Educação para Todos, do Ministério da Educação. É a primeira tese de fôlego no país sobre essa faixa etária, que corresponde a 51 milhões de pessoas e só começou a ser estudada há 10 anos. O trabalho traz dados surpreendentes para os mais velhos sobre a geração que comandará o Brasil daqui a 20 anos. Chegamos aqui numa parte que é muito interessante e muito importante para as reportagens. Nós comumente visualizamos reportagens televisivas, como eu já expliquei para vocês na aula de introdução a esse gênero. Só que as reportagens escritas, que são o gênero que nós iremos não só estudar, como também escrever a respeito, eles precisam de ilustrações. Eles precisam de imagens, eles precisam de gráficos, eles precisam de legendas, informações que vão trazer de forma visual a mensagem que a reportagem está pretendendo transmitir. Então, aqui na página 204, nós temos um exemplo claro daquilo que eu quero que vocês tragam para a reportagem de vocês. Nós temos aqui 2 gráficos. O primeiro, eu por mim mesmo. O que melhor define os jovens nos dias de hoje? E aí, as definições estão divididas em porcentagem. Por exemplo, jovens que são taxados por sua moda e aparência, corresponde a 26,9%. De consciência, responsabilidade e compromisso, 14,6%. Linguagem e música, 9,8%. Insegurança pessoal e social, 9,6%. Falta de perspectivas, 8,1%. Criatividade e empreendedorismo, 7,1%. Tia, de onde foi que saiu esse gráfico? Nós acabamos de ler
a introdução de uma reportagem que está falando sobre a juventude, sobre pessoas que estão na faixa etária. No caso, a pesquisa foi feita com pessoas entre a faixa etária de 15 a 29 anos, que correspondem, no caso, na época que a reportagem foi produzida, deixa eu olhar bem aqui, em 2011, essas pessoas correspondiam a 51 milhões de habitantes no Brasil. E o que querem os jovens? Então, essa reportagem, baseada no livro que foi produzido pela Unesco, Juventudes, Outros Olhares sobre a Diversidade, traz essas informações. Então, dependendo da reportagem que a pessoa esteja produzindo, gráficos, imagens, tabelas vão mudar, porque cada um deles tem que retratar o tema daquela reportagem. No caso desta reportagem, nós estamos falando sobre o que querem os jovens. O gráfico da parte de baixo. Bem, obrigado. A maioria se diz satisfeita com a vida. De acordo com a pesquisa que eles fizeram, jovens entre essa faixa etária de 15 a 29 anos mostraram que estão satisfeitos com as suas vidas, com as pessoas que são. Aí nós temos a fonte de satisfação, ou seja, aonde que esses jovens encontram maior satisfação dentro de suas vidas. Família apareceu em primeiro lugar com 43%, saúde 26%, emprego 8%, estudos 7%, amigos 4%, diversão os mesmos 4%, relação amorosa 3%, situação do país 2% e o governo 1%. Do outro lado, nós temos as fontes de insatisfação. Emprego, 60%. Lembre que são jovens de 15 a 29 anos. Depois aí dos 18 é a idade mais comum para que os jovens ingressem no mercado de trabalho, né? Então, nós temos aqui emprego com 60% de índice de insatisfação, situação do país, 12%, governo, 8%, estudos, 5%, família, 4%, saúde, 4%, relações amorosas, 2%, amigos e diversão, 1% cada um. E aí o gráfico ainda complementa com a seguinte informação: mas com a chegada da vida adulta, o otimismo cai, ou seja, na passagem dessa juventude para a vida adulta, as pessoas deixam de ser mais otimistas. Os que são satisfeitos com a própria vida na faixa etária de 15 a 17 anos corresponde a um total de 85% da população. Mas quando as pessoas crescem, passam dessa faixa etária de 17, que ficam ali entre os 27 aos 29 anos, esse índice de satisfação cai para 69%. E nós ainda temos um gráfico de pizza, que nós passamos aqui, que ele estava mais na esquerda, que mostrava a porcentagem, né, dessas pessoas satisfeitas. 2% dos jovens de 15 a 29 estavam muito satisfeitos com a vida, 6% estavam muito satisfeitos, 2% muito insatisfeitos, 22% estavam insatisfeitos e 69% estavam satisfeitos. Ou seja, a maior parte dos jovens que participaram dessa pesquisa, o que é que a gente pode concluir aqui? Primeiro, qual é a melhor definição para o jovem nessa faixa etária de 15 a 29 anos? O que está ligado com a moda e a aparência, que foi o primeiro gráfico que nós analisamos. Qual que é a fonte de satisfação desses jovens nessa faixa etária? Família. E a maior fonte de insatisfação, o emprego. E outra informação que nós podemos deduzir é que quanto mais velhas as pessoas se tornam, quando elas saem dessa fase de juventude e chegam na fase da vida adulta, mais insatisfeitas elas tendem a ser, por conta de diversos fatores, né, que aqui o estudo não quis exemplificar. Aí a reportagem continua na página 205, mostrando exatamente essas informações dos gráficos que nós acabamos de analisar. Para eles, a aparência é fundamental. Quase 27% dos entrevistados disseram que a maneira de se vestir os define. Futilidade? Nada disso. A roupa é uma mensagem. É uma forma de o jovem marcar o seu território e anunciar qual é a sua personalidade, afirma a socióloga Miriam Abramovay,
organizadora da obra e pesquisadora da Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana. A estagiária de Relações Públicas Fernanda Araújo, de 23 anos, diz sem medo que é consumista. Com o primeiro salário do estágio, gastou R$ 600 num sapato. Lembrei do meme, né? Que uma calça para uma jovem de 16 anos não é menos do que R$ 300. Não sei se vocês são da época desse meme, mas ele ilustra muito bem aqui essa relação de consumo. Mas Fernanda trabalha desde os 15 anos, ajuda a pagar a faculdade e é voluntária de uma entidade. O modo como se veste faz parte do seu objetivo de crescer profissionalmente. Entre aspas, me dedico ao trabalho, sou prática e sei resolver problemas. Minhas roupas expressam essas qualidades. Fecha aspas. Fernanda está satisfeita com os rumos da própria vida, assim como 75% dos participantes do estudo. Mesmo com violência, educação deficiente e um mercado de trabalho disputado, o jovem acredita que as dificuldades serão superadas, diz Miriam. É uma juventude forte que mantém a esperança. São características fundamentais que fazem a sociedade evoluir. Ao contrário de gerações passadas, os jovens de hoje encontram confiança e segurança em casa e têm na família sua maior fonte de alegria. É a ela que o estudante carioca Fernando Lacerda, de 21 anos, dedica o seu tempo livre após o estágio, a faculdade, a namorada e os esportes. Ele janta todos os dias com a mãe, a avó e os irmãos. Quando o pai, gerente geral de um hotel em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, está no Rio, os filhos até cancelam compromissos. Eu e meus irmãos fazemos questão disso. O ambiente em nossa casa é tão bom que amigos e namoradas gostam de frequentá-la. E eu vou parar aqui a leitura da reportagem porque ela é bem extensa e ela vai servir mais para vocês mesmos no momento de produção da reportagem de vocês. E nós vamos passar agora para a página 206. Nessa página nós temos a finalização da reportagem e temos mais alguns gráficos que eu quero que vocês analisem. Gráfico Diversão e Arte. Como o jovem vive a política, o lazer e a cultura. Distância da política. 49,2% dos jovens não participa e nem pretende participar da política. 18,5% participam. 16,5% não participam, mas querem participar. E 15,1% já participaram, mas atualmente não participam. Em casa, o que esses jovens fazem no tempo livre? 35% assiste à TV, 17,6% ouvem música, 11,1% dormem ou descansam e 7,4% leem livros. E o último gráfico mostra os lugares onde os jovens nunca estiveram. 74% deles nunca foram em um teatro, 71,4% nunca foram a um museu, 49,6% nunca foram ao cinema, 44,6% nunca frequentaram estádios ou ginásios esportivos e 44% nunca estiveram em uma biblioteca. Apenas 2% dos jovens leram 8 livros em um ano e 16,8% não abriram nenhum livro em 12 meses. Estou chamando a atenção de vocês para os gráficos, porque os gráficos são capazes de reunir um grande volume de informações em um curto espaço e te trazer essa informação de forma mais resumida. Isso é muito importante na reportagem. Então, chegamos aqui na nossa proposta. O que realmente nós iremos fazer? Tendo como base as informações apresentadas nesse texto, você vai produzir uma reportagem destinada ao público jovem. Então, você vai escrever uma reportagem que esteja aí vinculada ao mundo jovem e destinada para eles. Imagine que seu texto será publicado na seção Teens, ou Jovens, de um grande jornal brasileiro. As manchetes abaixo são sugestões para dar o título à sua reportagem. Então, qual que é o tema da reportagem? O público jovem. Você vai ter que escrever um texto destinado para esse público. Se a reportagem está destinada para os jovens, significa que o tema dessa reportagem tem que ter a ver com o mundo dos jovens, obviamente. Então, nós temos aqui algumas sugestões. Primeiro, o que pensam os jovens?
Segundo, a geração esperança. Terceiro, a geração que vai mandar no país daqui a alguns anos. E quarto, para eles, as dificuldades são sempre passageiras. São sugestões. Significa que você pode utilizar elas ou pode criar uma outra manchete que tenha mais a ver com a reportagem que você vai escrever. Nesse ponto, eu vou chamar a atenção de vocês para um tópico diferente dessa nossa produção textual. Essa produção não vai ser escrita no caderno. Vocês irão produzi-la em formato digital. Ou vocês irão fazer num formato de Word, né, e me enviar. Ou vocês vão salvar em PDF. Ou podem até produzir ela em formato de imagens, como se fosse realmente a capa de um jornal, porque vocês deveriam, no caso, imaginar que o texto seria publicado na seção de um grande jornal brasileiro. Então, ele tem que ser escrito em colunas, certo? Organizado direitinho, colocando as informações mais importantes e também sem esquecer de colocar as imagens ilustrativas que vão ajudar a pessoa a entender aquela reportagem. Podem ser gráficos, tabelas, legendas, imagens, o que você achar que é necessário para o entendimento do leitor. Na página 207 nós temos o planejamento. Então, primeiro ponto, você tem que utilizar informações relevantes e atuais. Segundo, buscar opiniões de especialistas no assunto. Terceiro, procurar aprofundar o tema levantado, dando dados relevantes sobre ele. Então, você vai consultar fontes diversas que você tiver acesso. Se você tiver livros, você vai fazer a pesquisa por livros. Se for mais fácil pela internet, sem problemas, você vai pesquisar também, desde que sejam fontes confiáveis, sites grandes que vinculam notícias confiáveis, que já são conhecidos do nosso meio, para que vocês não peguem informações falsas ou informações que não têm uma veracidade completa. Não se esqueça de que a reportagem trata as informações de maneira mais aprofundada, então você tem que trazer detalhes sobre aquele assunto, tá? Notícia, gênero pequeno, curto e objetivo. Reportagem é um texto extenso, tá? Que vai te dar mesmo trabalho de escrever e que precisa estar com bastante informação, enriquecido em informações. Escreva com clareza e simplicidade, empregando uma linguagem que seja adequada para o seu público. No caso, você está escrevendo para os jovens, então tem que ser uma linguagem que os jovens entendam. Produza uma manchete e uma lead que sejam adequados para a sua reportagem e releia as reportagens apresentadas nesse capítulo para poder absorver essas informações que você vai precisar para produzir, a sua própria reportagem. Como vocês puderam ver, essa é uma atividade que vai demandar, que vai precisar que vocês dediquem um tempo, né, de pesquisa, de organização e depois de preparação da reportagem. Portanto, vocês terão uma semana para me entregar esse texto pronto, em formato digital, ou no arquivo do Word, ou no arquivo em PDF, ou em formato de imagens que vocês possam produzir através de aplicativos, ok? Então, eu vou receber a atividade de produção de vocês, a reportagem, até a quinta-feira da semana que vem, tudo bem? Se as dúvidas continuarem, persistirem, podem me chamar no privado, tá bom, gente? Bons estudos e até a nossa próxima aula.